Olá, tudo bem? Alunos do sexto ano, que saudade! Que é o professor Márcio Araújo, tio Márcio. Muito bem, pessoal do sexto ano do Centro de Educação Irlane Fernandes, do SAFE. Pessoal, nesse período, né, de quarentena, vamos estar assim, vocês aí do outro lado, tio Márcio aqui deste lado, né, aqui na casa dele, transmitindo, editando, facilitando esse trabalho com a gente. Muito bem, meus colegas do sexto ano, meus queridos e amados alunos do sexto ano. A nossa disciplina de Geografia chega no capítulo 6, tá? E esse capítulo 6, pessoal, trata, né, de questões do nosso planeta, de elementos, né, internos do planeta Terra. Capítulos anteriores nós já falamos sobre a origem do universo, sobre o nosso sistema solar, sobre os planetas, sobre estrelas. Bem, agora nós vamos falar, ou iremos falar, sobre questões do nosso planeta Terra. Então, para começar, vamos falar sobre a formação do planeta, a questão geológica, né? Quando a gente fala de geologia, nós falamos sobre rochas, elementos que compõem o planeta. Então, entre esses elementos, pessoal, que compõem, lógico, o planeta, os elementos da biosfera, está a litosfera. Tá? A litosfera é a camada de rochas. E no capítulo 6, né, você vai pegar o seu livrozinho lá de geografia para acompanhar, né, esse capítulo 6, tá bom? Esse capítulo 6 trata sobre elementos endogenéticos ou da endogênese. Professor, o que é isso? O que se trata? São elementos, pessoal, internos do planeta. Elementos que formaram e que formam a superfície do planeta Terra, mas de origem interna, como movimentos de placas tectônicas, atividades vulcânicas, terremotos, desmoronamentos internos, são elementos de origem interna e que, de certa forma, findam alterando e modelando a superfície de nosso planeta. Com base nisso, lá no capítulo 6, nós vamos encontrar discussões com relação à questão da tectônica de placas, da deriva dos continentes, da teoria da Pangeia, das grandes placas tectônicas que o nosso planeta possui, e também relacionado a questões, pode-se dizer assim, de grandes placas, de movimentos continentais, de deslocamentos como o movimento convergente, como o movimento divergente, como o movimento tangencial. Professor, que movimentos são esses? Como isso tudo acontece? Tá? Nós vamos ver isso, pessoal, nos slides que a gente vai apresentar logo a seguir. Mas antes disso, gostaria de ver com vocês a questão da teoria da Pangeia. Tá? Pessoal, a teoria da Pangeia é uma teoria lá do início do século XX, de Alfred Wegener, um grande naturalista, geofísico, que discutiu, que um dia os continentes estiveram unidos em uma única massa continental, que ele chamou de Pangeia. Pangeia é toda a Terra. A palavra significa isso, toda a Terra. Um único, um mega continente. Bem, na teoria de Alfred Wegener, ele também considerou que ao redor da Pangeia haveria uma única massa oceânica, que ele chamou de Pantalassa. Muito bem, a chamada Pantalassa. Pessoal, lógico que lá nos anos 60 houve a confirmação dessa teoria, que aí nós já estamos falando da tectônica de placas, que confirma a ideia do Wegener que os continentes um dia estiveram unidos. E aí passou-se, a partir dos anos 60 do século XX, a melhor avaliar essa questão tectônica no planeta. Tá bom? Outro ponto que eu vou trabalhar com vocês é a questão
desses movimentos de placas tectônicas. A geofísica atual entende, né, que são pelo menos entre 16 e 22 grandes placas tectônicas que estão se deslocando ou se deslocam sobre o manto da Terra, né, que é uma zona de transição fluida, né, que possibilita esse deslocamento desses grandes blocos tectônicos. Veja bem, através desses movimentos tectônicos de placas, nós podemos identificar três movimentos básicos. São movimentos horizontais básicos. Tá? Vamos começar pelo movimento convergente, que é o movimento de colisão de placas. Tá? Então, pessoal, as montanhas mais altas que temos no planeta são fruto desse tipo de situação, em que as placas tectônicas colidem de frente e soerguem. Na superfície do planeta, os pontos mais altos, como o Everest, o K2, Kilimanjaro, Mont Blanc, McKinley, Aconcagua, são pontos muito altos no planeta. E estão em todos, tá? Em todas as áreas de convergência tectônica, tá bom? Então fique muito atento, porque o primeiro movimento que a gente viu e agora foi a convergência, tá? Pessoal, além da convergência tectônica, um outro movimento chama muita atenção dessas placas, que é o movimento de separação, que é o que nós chamamos de movimento divergente. Tá? O movimento divergente é o movimento de separação das placas tectônicas. Tá bom? Normalmente, esse movimento de divergência, que é separação, ele provoca ou provocou ao longo do nosso tempo geológico a formação de grandes oceanos, a separação dos continentes, o alargamento do leito oceânico, né? Que de certa forma vem confirmar aquela teoria da tectônica de placa, viu? O movimento divergente. Tá? Pessoal, o terceiro movimento horizontal tectônico é o movimento de passagem lateral, que nós chamamos de movimento tangencial, que normalmente está associado a grandes terremotos. Então fique atento. Nós temos, pessoal, três grandes movimentos. A convergência, que nos dá grandes montanhas. Nós temos a divergência, que nos dá leitos oceânicos. E nós temos a passagem lateral de placas, que é o tangencial, que nos dá grandes terremotos. Cara aluno do sexto ano, lá na página 11 do seu livro, você vai encontrar atividades sobre essas questões tectônicas. Vamos pegar o livro e vamos dar uma olhada nessa atividade, ok? Olá, meus caros alunos, sexto ano. Olha aí, sobre essa parte, né, que envolve o nosso planeta Terra, que envolve o capítulo 6, sobre as questões tectônicas, né, a Pangeia, deslocamento de placas. Muito bem, pessoal, esse é o nosso momento de podermos analisarmos melhor essas imagens. E assim, um dos pontos muito interessantes é que há cerca de 220 milhões de anos o planeta Terra apresentava, né, uma característica muito interessante, porque era apenas um único continente. Tá? Então esse único mega grande continente, né, ele nos últimos 220 milhões de anos ele foi se separando. Tá? A gente vê aqui no slide, né, essa questão há 220 milhões de anos, e aí depois esse intenso processo de deslocamento, de quebra das placas, do deslocamento, isso tem muito a ver com questões geofísicas do planeta Terra, houve uma separação, tá? E aí a Pangeia começa a se separar, ela começa a se separar em
dois grandes megas continentes, ao norte a Laurásia, ao sul Gondwana, tá? E, finalmente, né, a configuração dos nossos continentes, né, nosso planeta que hoje conta, né, com vários continentes, né, aí se formos observar bem, a América, a África, a Ásia, a Oceania, a Europa e a Antártica. Então, essa grande fragmentação continental começou há 220 milhões de anos. Tá bom? Olha aí, temos mais uma imagem, né, de como um dia no passado geofísico nosso planeta esteve, né, formando uma única massa de terra, né, que nós chamamos de Pangeia, e em torno dessa grande massa única de terra, um grande oceano, né, que ficou conhecido como Pantalassa. Essa que é a teoria do Alfred Wegener, lá do início do século XX, mais ou menos ali, 1910 a 1912, Alfred Wegener esteve trabalhando nessa teoria da Pangeia. O que seria confirmado nos anos 60, no momento em que houve a corrida espacial, né, o homem chega à Lua, a questão dos satélites, e aí começaram a obter imagens, né, melhores imagens espaciais da Terra, e puderam perceber como, né, os limites dos continentes, né, se encaixavam. Então, assim, muito interessante, porque a gente deve considerar a teoria do Vega, lá do início do século XX, e a teoria da tectônica de placa de 1960, que vem confirmar essa ideia de que um dia os continentes estiveram unidos. Tá bom? Muito bem, pessoal do sexto ano. Agora falamos sobre a questão das placas. Olha aí as imagens, pessoal, né, especificamente as placas, né, sobre o momento, né, são várias placas tectônicas. Então, essas muitas placas tectônicas, elas têm movimentos, né, bem interessantes. Em alguns lugares, como aqui, ó, nessa parte do Oceano Atlântico, entre a África e a América do Sul, nós observamos uma área, né, em que a placa, né, sul-americana se desloca em uma direção e a placa da África na direção oposta, ou seja, no meio do Atlântico nós vamos ver a questão da divergência tectônica, em que as placas estão se separando. Por isso que uma das teorias mais aceitas para confirmar a questão da Pangeia é de que um dia a costa africana encaixou direitinho na costa brasileira e que o movimento divergente tectônico separou, tá? De um lado a África, do outro lado a América. Tá bom? Então, bem interessante isso, principalmente a América do Sul. Observamos aqui em outras partes do planeta movimentos de divergência, olha aqui, ó, as placas se separando, se afastando. Em outros lugares elas estão colidindo, como aqui, ó, entre a placa sul-americana e a placa Nazca do Pacífico. Tá? Temos locais assim muito perigosos em que há movimentos de convergência, divergência e tangenciais. É bom lembrar também, pessoal, aqui observando a imagem, que esses locais de limites de placas tectônicas são locais de grande ocorrência de atividade vulcânica. Então, ao longo dessas placas tectônicas, há muita atividade vulcânica, muitos terremotos e muitas alterações no relevo. Tá bom? Interessante isso. Olha só, meus queridos do sexto ano, olha só, volto a comentar aqui sobre a questão dos movimentos das placas tectônicas. O movimento, olha só, de convergência, em que as placas colidem, uma placa vai mergulhar, a outra vai soerguer e será construído cadeias de montanhas. O movimento divergente, olha aqui, ó, ilustrado aqui, em que as placas se separam uma das outras, e o movimento tangencial, que é a passagem lateral de placas. Olha aqui, ó, esse tipo de situação aqui, ó, em que uma placa, veja bem aqui no nosso laser, o local em que as placas estão
passando lateralmente uma pela outra, é o chamado movimento divergente ou transformante. Nós temos os locais em que as placas estão na situação divergente, que estão se separando. Tem locais em que as placas estão, né, colidindo. Atenção aí no laserzinho na tela, né, no slide, tá? Você observa que ao longo do nosso planeta há locais em que ocorrem convergência, que é colisão de placa, há locais em que ocorrem, né, o movimento tangencial, há locais em que ocorre a divergência de placa, que é a separação das placas, há várias partes do planeta com divergência, várias partes do planeta com convergência, que é a colisão, e aí nós vimos que cada um desses deslocamentos tem suas consequências. A convergência nos dá a construção de montanhas, né? A divergência nos dá o alargamento do leito oceânico, e os movimentos tangenciais, que é a passagem lateral, nos dá, né, grandes terremotos. Inclusive, é a nossa, é o nosso tema seguinte aí, né? Nós vamos estar trabalhando a questão dessa situação que envolve terremotos. Tá bom? Muito bem, caro colega. Sexto ano, está aqui, ó. Os três movimentos. O divergente, que é a separação, o transformante ou tangencial, que é a passagem lateral de placas, e o convergente. Então a gente tem, ó, divergente, alarga o leito dos oceanos, olha, pode ver aqui na nossa imagem. O tangencial ou transformante provoca terremotos. O convergente provoca a construção de cadeias montanhosas muito altas. Tá bom? Muito bem. Essa é a nossa primeira parte, nossa aula, né, que na verdade é o capítulo 6, Por Dentro da Terra. Deixo também aqui para vocês uma atividadezinha na página 11 para a gente fazer, viu? O capítulo 6, a primeira parte do capítulo 6 foi falar sobre as questões da Pangeia, da tectônica de placa, dos movimentos da Terra, tá bom? E aqui fica a atividade da página 11. Lembrando também a vocês que na próxima aula estaremos comentando, tá, a continuidade desse capítulo referente agora sobre terremotos.